Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos continuar falando aí do tema O Jovem e a Violência, causas e soluções. Hoje nós vamos falar sobre os fatores de risco na infância e na juventude, tendo como foco a escola. Qualquer política séria de prevenção à criminalidade na infância conta com a escola num diagnóstico precoce em sala de aula de maus tratos, abuso sexual e negligência aí por parte dos pais ou cuidadores. É preciso, porém, discutir a relação da escola com a violência e o crime. Hoje é inegável a violência nas escolas com o consumo de drogas, porte de armas, agressão de alunos a professores e até mortes entre os estudantes. Por falta de uma política pública que prepare melhor a comunidade escolar, o que se tem visto é a adoção de medidas repressivas e de imposição ilegal de formas de controle e revista dos alunos. A polícia tem sido convocada a resolver problemas relacionados com a violência dentro do ambiente escolar. Normalmente, essas iniciativas tendem a piorar a situação porque produzem nos estudantes a sensação de que professores e dirigentes não são capazes de solucionar problemas internos da escola e que não confiam neles. Nas escolas, as crianças enfrentam outro tipo de violência silenciosa, mas igualmente nociva à formação emocional dos jovens. O termo em inglês, bullying. Não temos ainda uma palavra equivalente na língua portuguesa, por isso se mantém a palavra em inglês. Bullying denota qualquer tipo de agressão ou humilhação praticada entre os alunos, desde o tratamento desrespeitoso ou preconceituoso e as técnicas de humilhação e exclusão, até os casos de furto e roubo e as práticas de agressão física e tortura. Para muitas crianças, essas experiências constituem um sofrimento insuportável e são motivo para um mau desempenho e saída da escola. Esse é um tipo de violência invisível que se reproduz muitas vezes em sala de aula, sem que o professor tenha ciência que isso está acontecendo em sala de aula. A experiência internacional tem demonstrado que as escolas que aplicam regras severas de disciplina, com ênfase nas punições, pouco têm alcançado em termos de resultado. Por outro lado, as escolas muito permissivas, que não possuem regras disciplinares, também não oferecem prevenção para as condutas indesejáveis. Os melhores resultados têm sido obtidos em escolas que conseguem focar a disciplina com regras claras e que, ao mesmo tempo, permitem aos alunos uma margem de construção dessas regras, trabalhando com técnicas de recompensa aos bons comportamentos e sanções disciplinares de caráter pedagógico e não punitivo. Bom, gente, eu vou aqui dar um exemplo de uma sanção disciplinar de caráter pedagógico, né? Essa é uma, existem várias. Por exemplo, nas escolas da Tailândia, que utilizam a educação em valores humanos, quando o aluno tem uma conduta errada, o castigo é ele fazer 3 gentilezas, ou seja, ele tem que fazer 3 coisas positivas. Então, se ele tratou o colega mal, ele tem que ter 3 atitudes positivas para com aquele colega. Ele pode dividir o lanche com ele, ajudar ele a arrumar material, pegar um copo d'água. Esse é um exemplo aí de uma sanção disciplinar de caráter pedagógico que acontece nas escolas da Tailândia, que utilizam a educação em valores humanos. Bom, gente, aqui fica claro, gente, a importância em todas as escolas, do maternal até o doutorado, ser utilizado a educação em valores humanos. A verdadeira educação é aquela que enche a cabeça com conhecimento e o coração com valores humanos, com virtudes. O ser humano com coração cheio de virtudes é uma pessoa pacífica, que vai ter conduta pacífica na sociedade e não conduta violenta. A falta de valores humanos no coração das pessoas é que gera conduta violenta aí na sociedade, ok? Estudos demonstram que as escolas que investem em programas relacionados a iniciativas pedagógicas direcionadas ao crescimento do aluno, não só em relação à sua competência, mas também à sua habilidade social, ao seu autocontrole emocional, ao seu mecanismo para lidar com o estresse, a responsabilidade de tomada de decisões, a resolução de problemas sociais e a sua comunicação interpessoal, ou seja, dele com as outras pessoas, são especialmente mais bem-sucedidas na prevenção de condutas violentas. Então, aí fica claro que é possível, sim, fazer um trabalho preventivo, ok? Nossos representantes públicos devem estar atentos ao problema da evasão escolar.
A criminalidade e a violência são fatores muito ligados ao abandono escolar, pois é muito mais provável que jovens que saíram da escola pratiquem atos infracionais sérios, quando comparados com aqueles que mantêm seu vínculo com a escola. Assim, investir na redução da evasão escolar será sempre uma iniciativa muito importante para a prevenção da violência entre os jovens. Portanto, é não se fazendo nada que se aprende a fazer o mal. Sabe-se que adolescentes e jovens adultos, em algum momento de sua vida, podem se envolver em situações de violência ou em alguma conduta ilegal. Sabe-se também que, em geral, eles tendem a se afastar dessas situações a partir do momento em que fatores importantes em sua existência determinam o amadurecimento. Esses fatores podem ocorrer, por exemplo, quando o jovem entra no mercado de trabalho, ou se casar, ou quando nasce o primeiro filho, ou ingressar no serviço militar, e outros. Portanto, apenas uma pequena parcela dos jovens persistirá na delinquência. Boa parte deles somente transitará por ela e depois seguirá a sua vida aderindo às normas de convívio e à lei. De qualquer forma, a delinquência juvenil precisa ser tratada. Infelizmente, o que temos visto é o resultado catastrófico dos encarceramentos para jovens. Encarceramentos esses que parecem muito mais uma escola do crime do que propriamente de recuperação do adolescente. O consumo de drogas, entre elas o tabaco e o álcool, está relacionado ao envolvimento dos jovens em situações e conflitos nos quais eles serão vítimas ou autores de atos infracionais. Da mesma forma, a posse de qualquer tipo de arma constitui um fator importante de risco da infração. Pesquisas realizadas em todo o mundo demonstram que é cada vez maior o número de jovens que cometem delitos em grupos do tipo gangues. São pessoas que se juntam para firmar algum tipo de poder ou influência na região em que vivem. Portanto, esses fatores de risco, drogas, armas e gangues, devem ser o foco das medidas específicas de prevenção. Jovens que consomem drogas normalmente o fazem porque encontram algum tipo de recompensa e de prazer nessa relação. Para prevenir o consumo, então, é necessário que o jovem se integre em outros grupos que ele se identifique, em que haja algum projeto do interesse dele, mas que a droga não seja funcional. Em relação aos dependentes químicos, os municípios devem investir em programas que assegurem o tratamento do jovem dependente. No Brasil, ainda são raros os tratamentos oferecidos pelo poder público. Muitos jovens podem sair de gangues se for, gente, presta atenção nisso. Muitos jovens podem sair de gangues se forem sensibilizados a praticar ações concretas, positivas. Em geral, as ações repressivas, realizadas em especial pela polícia, só reforçam a coesão dos integrantes, reforçando a cultura infracional. Gente, há um exemplo aqui interessante. Em uma experiência bem-sucedida, ocorrida na cidade de Macapá, em 1998, o policiamento obteve uma redução de cerca de 50% nos indicadores de criminalidade na região, ao conseguir a extinção de uma gangue juvenil, cujos integrantes, que eram 46 ao todo, aderiram ao programa de policiamento comunitário, formando um destacamento de colaboração com a polícia, chamado Anjos da Paz, que atualmente oferece segurança à tradicional feira do pescado local. Bom, gente, mais uma vez aqui a gente percebe um exemplo concreto de como a postura melhor perante o mal é o estímulo do bem. Mas não é somente o jovem de classe pobre que se envolve com gangues. Alguns grupos de classe média também são reconhecidos pela violência. É necessário, portanto, conhecer toda a situação e aplicar a política específica. Outro tema que merece toda a nossa preocupação em relação à prevenção da violência e à promoção da segurança se refere às medidas para melhorar as condições de ressocialização do jovem em conflito com a lei, em especial daquele privado de liberdade. Geralmente é afastado da comunidade e da família. No que diz respeito à condução das medidas de liberdade assistida e de semi-liberdade, alguns municípios brasileiros têm realizado estratégias de mobilização comunitária.
Exemplo disso são Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, Boa Vista, em Roraima, Recife, em Pernambuco e em Belo Horizonte. Verificou-se nesses locais a figura de orientadores comunitários voluntários que acompanham o adolescente no dia a dia, dando suporte ao técnico responsável pelo programa. Mas sabemos que na maioria dos municípios brasileiros ainda estamos longe de uma ressocialização juvenil. O que perdura é o distanciamento da comunidade e a falta da implementação de medidas socioeducativas. Está vendo aqui a importância do terceiro setor. O terceiro setor, gente, é o voluntariado. Então, nós, da população, nós não devemos ficar esperando pelos políticos só não. Tá? Cada um de nós temos a obrigação de contribuir para a comunidade de uma forma positiva, de forma voluntária. Ok? Então isso é muito importante. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Assim a gente consegue resultado positivo. Então é importante que cada um saia do seu comodismo, da sua zona de conforto e comece a ter ação concreta na comunidade onde está inserido e comece a fazer algum trabalho positivo para a comunidade de forma voluntária. Ok? É de grão em grão que a galinha enche o papo. Lembrando, que mãos que ajudam são mais sagradas do que lábios que oram. Para você começar um trabalho voluntário, você tem que ter 3 atitudes. Primeiro, pergunte-se o que você gosta de fazer. Segundo, pergunte-se como que eu poderia ajudar outras pessoas fazendo isso. Terceiro, faça, comece, tome atitude, coloque isso em prática. Dessa forma, você vai estar contribuindo para melhorar a comunidade onde é que você está inserido e você vai estar fazendo a sua parte. Então, eu vou deixar aqui uma pergunta para você. O que você tem feito para melhorar o mundo? Parente não vale, viu, gente? Tem que ser pessoas desconhecidas. Ok? O que você tem feito para ajudar outras pessoas, para ajudar o mundo a ser melhor, de forma voluntária, ok? Bom, gente, então vamos à mensagem de hoje. A ociosidade. Quando em pequeno, meu irmão e eu éramos vadios e preguiçosos. Todo pretexto nos servia para faltarmos com nossos deveres, faltar às aulas e ficar vagabundeando pelos pomares, campos ou quarteirões da cidade onde vivíamos. Evidentemente, nossos pais se aborreciam com aquilo. Mas em lugar de nos castigar ou partir para uma agressão física, esperavam o momento certo para nos advertir mais seriamente, sem saírem do tratamento amoroso e paciente que nos dispensavam. Esse momento chegou quando, em certo dia, depois do almoço, nos preparávamos para mais uma tarde de vadiagem. Nossa mãe não se dirigiu a mim, mas a meu irmão. Desconfiado e expectante, fiquei a esperar pelo que se ia dar. Em seu tom de voz habitual, e como que ocasionalmente ela disse: "Meu filho, será que você me poderia fazer um favor?" "Pois não, mamãe." Eu percebia que meu irmão também não estava seguro do que ia se dar. Mamãe prosseguiu: "Eu gostaria que você fosse àquele terreno baldio e viesse me contar o que existe nele. Tá certo?" O terreno ficava quase em frente à nossa casa, e nós o conhecíamos muito bem, pois servia aos nossos constantes lazeres. Entretanto, mesmo assim, ele atendeu e poucos minutos depois voltava: "Mamãe, ali só existem lixo e porcaria. Metais enferrujados, papéis, vidros quebrados, arames, garrafas, nada que se aproveite." Como se não tivesse ouvido a última observação, mamãe perguntou: "Mas não haverá uma serventia para aquelas coisas, filho?" "Ah, mãe, está claro que não." Voltando-se para mim, ela pediu: "Agora você, meu filho, vá até o portão do jardim e venha me contar o que existe nos outros terrenos." Aquilo também era claro, mas como meu irmão, obedeci e voltei logo dizendo: "Mamãe, nos outros terrenos há casas, pomares e jardins." "Que coisa!" disse mamãe pensativa. "Por que será que se acumularam tantas coisas inúteis no terreno baldio?" Eu e meu irmão, triunfantes, respondemos quase que ao mesmo tempo: "Ora, mamãe, porque ele está vazio." "Pobre terreno!" exclamou mamãe. "Não sendo aproveitado para nada, transformou-se em depósito de lixo." Isso dá o que pensar, pois é como os dias de nossa vida. Se não soubermos aproveitá-los, vão se enchendo de coisas inúteis. Uma vida ociosa é como um terreno baldio, recolhe tudo o que é ruim e imprestável. É por isso que na vida do homem trabalhador, que sabe encher bem os seus dias, não há lugar para os vícios, maldades e enganos de qualquer espécie. Mamãe não tinha terminado ainda de dizer e meu irmão e eu já nos entreolhávamos, vermelhos de vergonha. É inútil dizer que a partir dali nos modificamos.
E ao longo dos anos, em diversas circunstâncias da vida, quando se nos apresenta qualquer oportunidade para a ociosidade, nos lembramos daquele terreno vazio, cheio de papéis velhos, cacos de vidros e lixo, tudo inaproveitável. Qual que é a lição dessa história, gente? É não se fazendo nada que se aprende a fazer o mal. Portanto, a importância de encher a vida aí, nossa e dos nossos jovens, de coisas boas e produtivas, ok? Se você quiser saber mais sobre esse tema, eu indico aí o livro, né, do psicólogo Haroldo Lopes, O Jovem e a Violência, Causas e Soluções, ok? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, um bom dia a todos, até semana que vem. Lembrando aí que os nossos programas estão disponíveis aí pelo site www.radioteoflotone.com.br e www.projetovaloreshumanos.com.br. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos, tchau!